E aí, amigas e amigos do Fazer o Quê? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A gente deu uma breve parada nesse início de ano, porque é o seguinte, né? Aqui eu só convido gente de sucesso. E gente de sucesso, janeiro e fevereiro tá na praia, merecidamente. Então ficou muito difícil achar convidado. Mas nós vamos estrear 2024 com uma pessoa por quem eu tenho profunda admiração. E vocês vão descobrir por quê daqui a pouco. Ele é uma figura destacadíssima num setor de atividade que eu sou literalmente apaixonado, que é a educação. A gente vai conversar sobre isso com profundidade. Prepare-se porque você vai aprender muito hoje. Eu quero começar esse nosso programa agradecendo de todo o coração a nossa patrocinadora, que é a CIA Técnica by Gubolin Company. A CIA Técnica, ela atua no Brasil desde 2010 e ela desenvolve projetos internacionais e tem clientes no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. Ela tem uma missão muito legal e muito clara: conectar atividades, negócios e empresas por meio da transformação digital, fornecendo soluções tecnológicas e de negócios de forma personalizada. Como resultado da expansão internacional, em 2022, recentemente, nasceu a Gubolin Company, uma empresa que tem sede em Toronto, no Canadá, e tem focado sua atuação em projetos de inovação e transformação digital nos setores da logística, do transporte e da cadeia de suprimentos nos mercados norte-americano e canadense. Eu convido vocês para assistir um videozinho muito legal e breve da CIA Técnica. Curtam comigo. Integridade, expertise e comprometimento. Essas são as palavras que resumem a jornada de sucesso da CIA Técnica by Gubolin Co. Transformação digital de negócios com tecnologias de ponta. Através de algoritmos inteligentes, nós atendemos às mais diversas necessidades de nossos clientes. Após uma década de história, embarcamos em uma nova fase, abrindo portas para o mercado internacional. Expansão em novos patamares de crescimento. Fortalecimento do negócio e das relações. No Brasil, a estrutura está ainda mais robusta para atender com qualidade e abraçar novos projetos e desafios. Princípios sólidos e valores nascidos no Brasil. Continuamos honrando cada um de nossos clientes e parceiros, levando a inovação e o compromisso da excelência. Somos a CIA Técnica by Gubolin Co. Conectamos o mundo com tecnologia sem fronteiras. E agora eu quero falar sobre o nosso convidado. Eu estou querendo trazer ele aqui há bastante tempo. Ele é um empresário da área da educação, de uma família de educadores. Ele vai contar essa história pra gente. Conhecido por suas profundas conexões com o sistema ângulo de ensino e por ser proprietário de várias unidades educacionais. Recentemente, ele se destacou ao fundar uma escola inovadora chamada Start, que se tornou um grande sucesso. A Start é reconhecida por sua abordagem bilíngue, de alta performance, enfatizando o ensino de excelência, mas principalmente uma coisa que eu acho apaixonante, o protagonismo dos alunos. Transformar essas pessoas, esses jovens, em pessoas que alcancem destaque nesse novo mundo. A missão da Start é preparar os estudantes para os desafios desse mundo contemporâneo, promovendo criatividade, curiosidade e algo que falta hoje, pensamento crítico. Com sua vasta experiência no setor educacional e com o seu compromisso com a inovação, ele é uma figura das mais influentes no cenário educacional atual e você vai saber daqui a pouco por quê. Sempre um prazer enorme conversar com ele, meu querido Tarcísio Basso Barbosa. Obrigado. Que legal te receber aqui, cara. Prazer é todo meu. Há tanto tempo eu tô querendo te entrevistar. Puxa vida, uma honra. Você trabalha com aquele produto
Eu olho tudo e vejo produto. Você sabe que eu sou um cara da venda, né? Sim. Mas é o produto que tem o maior poder transformador de todos. Transforma uma sociedade, transforma as pessoas. E eu, quando conheci a obra da Start, eu posso dizer que tive o prazer de pisar no barro. Eu fui lá com você, lembra? A gente foi na obra, vasculhamos tudo e você me mostrando aquele projeto. Eu falei, gente, isso aqui é uma revolução. E chegou o dia em que a gente pode se orgulhar de ter nascido aqui, uma experiência educacional que já está em outras 12, já está chegando, né? Em outras 12 cidades brasileiras e vai tomar conta do Brasil. Isso aí, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo. Também você sabe que eu sou um fãzaço aí do seu trabalho, né? Pedro é um cara, além de amigo, um cara positivo, um cara proativo, um incentivador, um entusiasta, e é muito gostoso estar perto do Pedro sempre. Ah, que legal. Eu fico muito feliz. E assim, Tarcísio, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo. Eu gosto muito de olhar para o lado pessoa, né? E você tem uma história interessantíssima. Eu acho que eu já te vi jogar, né? Porque eu sou de Lins, você sempre jogou futebol na região, você tem uma história muito bonita no Bandeirantes de Birigui, né? Você já disputou futebol profissional em alto nível, já foi um atacante respeitado e eu queria saber como é que começou essa história, mas principalmente, como é que você chegou na educação? Vamos lá. Como eu sempre falo, né? A nossa vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Maratona. Então a gente tem que se preparar, porque a maratona é longa e a gente tem que estar na rota certa, né? É muito interessante isso. E a minha vida começou assim. Eu, logo quando adolescente, tinha aí um dom de jogar futebol e queria ser jogador de futebol. E tive a felicidade de vir fazer, na época, um teste aqui no América de Rio Preto. Fui aprovado, joguei aqui por um tempo na base do América, ainda quando o América era lá no estádio... Sim. Onde é o Atacadão, não lembro o nome desse estádio. Mas eu sei onde é. É lá. Eu já mostrei para os meus filhos, ó, já vim assistir jogo aqui, onde é o Atacadão. É lá, a gente morava numa casinha que ficava lá ao lado, chamava casinha mesmo, né, dos atletas amadores lá, dos juniores. Aí eu fiquei um tempo aqui, depois eu fui para Mojimirim, joguei também mais um bom tempo lá, na base, e quando eu já estava numa época de profissionalização, vim para o Bandeirante de Birigui. Era perto de Buritama, eu sou de Buritama, né? Você é natural de Buritama? Eu sou de Buritama, sou natural de Birigui, porque acho que, na verdade, quem estava mulher grávida de Buritama ia ter filho lá em Birigui. Isso. Então eu e meus irmãos todos nascemos em Birigui, mas sempre meus pais moraram em Buritama, né? E eu sou nascido em Birigui e depois fui jogar em Birigui. Joguei lá de 89 a 92. Foi um período que eu também estudei, fiz faculdade à noite em Araçatuba, fiz ciências contábeis. Era até meio estranho, assim, porque eu nunca tinha trabalhado no comércio, em alguma coisa, só jogado futebol a minha vida toda. Sim. E fui fazer ciências contábeis. Olha isso. E aí, mas foi bacana, Acredito que seja útil até hoje. Muito. Agradeço a Deus por ter feito contábeis. Um curso fantástico. Que dá uma visão de empreender com os fundamentos contábeis. Sim. É muito bacana. Sim. E nos dias de hoje, então, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, sim, me ajuda muito. Sim. E nesse período eu já tinha começado a namorar, que é a minha esposa, Giovana, acabei me casando com a Giovana. Puxa, então é antigo esse relacionamento, que legal, que legal. Giovana, começamos a namorar, ela tinha 15 anos e eu 19. Olha, que maravilha. E eu me casei quando eu tinha 22 e ela 18. Olha, casamos isso, cedo, né? Que legal. E eu voltei para Buritama, eu parei com o futebol profissional, voltei para Buritama e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar a princípio com meu pai, num comércio, e em 2, 3 anos a gente, eu e minha mãe resolvemos fundar o Zeta. Isso. Em 96 foi isso. Montamos o Colégio Zeta, primeira escola do Grupo Zeta. Que é uma marca conhecidíssima na nossa região. Né? O Zeta está no nosso dia a dia. O Zeta
São as iniciais da minha mãe, Zenaide, e a minha Tarcísio ficou Zeta. Olha, eu não tinha me atentado para isso. E hoje é o Grupo Zeta, Sim. que tem essas 11 unidades ângulo e tal, enfim, né? Onde estão essas unidades? Nós temos... Essas unidades estão em 6 cidades. Ok. Estão em Rio Preto, Isso. Bauru, Birigui, Buritama e Araçatuba, em 5 cidades. 5 cidades. Né? Tem algumas cidades que tem mais de uma unidade, por isso que são 11 unidades. Né? Certo. Então é toda essa região noroeste paulista, a gente trabalha com o sistema ângulo em todas as unidades. Ok. Hoje o Grupo Zeta é o maior parceiro ângulo do interior de São Paulo, Sim. com aproximadamente 4.500 alunos. Uau! Em todas as unidades. 4.500 alunos. A gente atende da educação infantil até o pré-vestibular. É. Né? Então, enfim. São Uma atuação muito expressiva em marketing, né? Eu vejo tudo de vocês. Eu vejo vocês, eu tenho contato com mensagens de vocês, eu sou impactado toda hora. Ah, que legal. Bom saber disso. É? A gente que está do outro lado aqui fica sempre muito preocupado com esse feedback, Sim. porque, você sabe, o marketing, a comunicação, ela está ficando cada dia mais cara, só que ela tem que ser eficiente. Né? Até o tráfego pago, que as mídias sociais começou com um negócio maravilhoso, você botava lá um dinheiro, o negócio bombava, não é mais assim. É verdade. Né? Hoje o tráfego pago ficou extremamente caro, então Caríssimo. tem que ser extremamente profissionalizado para dar resultado. É verdade. Né? Para ter uma resposta, porque existem os parâmetros e os padrões de verba que você bota no orçamento de comunicação, e isso tem que retornar, né? É. Mas mesmo no offline eu vejo, né, os outdoors Sim. comunicando as aprovações. Vocês aprovam pra caramba, Tarcísio. Graças a que Deus. legal, não? Graças a Deus. E nas faculdades mais disputadas. Hoje saiu mais uma aprovação FAMERP, nós temos 14 aprovados média FAMERP em 5 anos. Olha Então, isso. uma média de 3 por ano. É recorde absurdo. Unidade de Bauru, esse ano também foi uma coisa assim absurda. Tá. Aprovamos 3 Medicina USP, 4 Unicamp e 3 Unesp. Foi que as maravilha. mais concorridas do país. Qualidade. Muita qualidade. Isso se você não... Quem trabalha com pré-vestibular, ensino médio, pré-vestibular de alta performance, se você não aprovar, não faz sentido Produto nem... final é esse. É isso. A prova da alta performance, uma das provas da alta performance é aprovar. Não é só, não é a única prova, mas é uma das grandes provas, né? E aí, essa história se inicia com o Grupo Zeta, que foi crescendo. Então, foi em Buritama, né? Vamos voltar lá no Zeta. Em 96. Em 2000, fomos para Promissão. 2004 para Birigui. Aí eu gosto muito de frisar uma coisa, até para quem está ouvindo a gente entender. Ah, mas como é que vocês começaram? Tinham uma herança, tinham dinheiro? Cara, não tínhamos nada. Tarcísio e a dona Zenaide juntos não tinha R$1.000. Posso te falar? Ninguém acredita nessas coisas, entendeu? Que você forma um complexo educacional desse tamanho a partir de um capital quase zero. Quase zero. Nós, na época, um prefeito lá de Buritama, o seu Odair, ele concedeu incomodato por 2 anos um pedaço de um prédio lá em Buritama e nós começamos. Começou. Eu e a minha mãe, apostilinha debaixo do braço, batendo casa em casa. E de lá para cá o resto foi trabalho. Cara, muito trabalho. Você conhece um Conheço. pouco a gente, já prestou serviço pra gente. Conheço. É trabalho, é muito trabalho, né? E hoje nós temos uns 700 colaboradores no grupo, né? Uau, que maravilha. O nosso CSC fica aqui em Rio Preto. A gente fez se necessário, nós criamos um CSC que pilota todas as atividades de back-office das unidades, fora os diretores, que tem um em cada unidade, mais uma série de coordenadores, professores, auxiliares, time comercial, time de marketing, time de RH, enfim. Como nós temos muitos candidatos a empreendedores aqui, eles nos assistem e eu recebo muitas perguntas. CSC, pessoal, Centro de Serviços Compartilhados. Antigamente as empresas tinham um contador aqui, um contador ali, um financeiro aqui, um financeiro ali. Isso custava um absurdo. As empresas modernas, como o grupo que foi constituído aqui pelo Tarcísio, criou esse conceito de Centro de Serviços Compartilhados. Tem um único jurídico, tem um único sistema contábil, tem um único TI, e isso vai permitindo um crescimento oxigenado, ou seja,
todas as pontas estão voltadas exclusivamente ao cliente, né? Direcionadas ao cliente, não tem preocupações de gestão, tem que se preocupar em vender e fazer o melhor pela clientela. É isso, é isso. O CSC, ele fica muito ele acompanha o planejamento estratégico da empresa, mas ele fica muito olhando para o orçamento. Né? Porque, em tese, não só na educação, mas em qualquer negócio, 3 pilares que eu gosto muito e são fundamentais, né, Pedro? Que é planejamento estratégico, orçamento e indicadores de desempenho. Sim. Os famosos KPIs lá, que tem que ficar olhando, tem que ficar olhando. Se você tiver essas 3 pontas sob controle, o restante fica mais fácil. Facilita muito a vida de quem faz a operação do dia a dia. E na maioria das vezes, as empresas que não dão certo, por mais talentosas que sejam, elas fazem voo cego. Quando o voo é cego, o perigo é iminente. Às vezes, a eficiência por algum tempo vai escondendo os erros, né? E daqui a pouco, notícia triste. Quando tem os KPIs bem controlados, como você está fazendo, é prosperidade, normalmente. É isso, é isso, é isso. E aí, uma coisa que me deixa, assim, muito impressionado, e eu queria saber, como é que surgiu essa ideia? Pô, vocês estavam ali, maduros, 4.500 alunos, o Sistema Anglo, ele é reconhecido no Brasil todo, reconhecido e admirado no Brasil todo. Vai fazer 100 anos agora em 2030. Tem cabeças privilegiadíssimas. Como é que nasce essa ideia da Start, né? Que daqui a pouco a gente começou a ver um outdoor, o que é isso aqui? Eu lembro do outdoor do botão de Start, eu nunca vou esquecer, piscando. Eu falei, o Tarcísio, o que ele está aprontando? Porque eu sabia que era uma iniciativa tua. Foi quando depois eu tive a oportunidade de pisar no barro da obra. E nunca vou esquecer disso, você foi muito gentil comigo. E eu me sinto assim participando um pouco da história. Com certeza, né? Participou, né, Pedro? E hoje eu vejo amigos falando, cara, meus filhos viraram outros caras. Assim, meus filhos estão antenados, nunca vi meu filho com prazer de ir para a escola. É difícil escutar isso hoje, Tarcísio. Difícil. Isso é gostoso. Como é que nasceu? Eu vou contar um pouquinho como nasceu a Start. Quando eu vim de Buritama para Rio Preto, em 2015, nós montamos o Anglo aqui em 2014. O CSC do Grupo Zeta sempre existiu desde quando o Zeta tinha 3 unidades. Só que ele era lá em Buritama. E como eu me mudei para cá, trouxe para cá, e aí foi acontecendo foram acontecendo as expansões, e aí, enfim, tomou um outro formato, e nós nos vimos com a necessidade de nos mudarmos para Rio Preto. E me mudei para o Dama 3, que é um lugar que você morou também por um bom tempo. Fomos vizinhos. Puxa vida, é um lugar maravilhoso, né? Tenho muita saudade de lá. E Deus faz as coisas direitinho, né? E ele me levou para lá e eu morei lá por uns 4, 5 anos, e entendi a dor dos moradores da região do Dama. Verdade. Trazendo os filhos aqui nas escolas do centro, do próprio Ângulo Redentora. Tinham muitos, e outras escolas também, da escola. Rio Preto é uma cidade que tem muitas escolas boas e tal, enfim. E comecei a pensar, começou a criar um desejo no meu coração. Puxa vida, preciso de ter uma escola aqui nos Damas. Só que não é uma escola comum, porque a família deixa o filho na escola e ela tem que sair para trabalhar. E tem que chegar no final do dia com a vida resolvida do aluno. Então pensamos numa escola resolutiva, no sentido de resolver a vida da família e do aluno. Bom, começamos a pilotar. Essa escola tem que ser de período integral. Mas integral como? Tem que ser um integral estilo americano, das 8 da manhã às 16 horas, para não ficar uma coisa muito pesada. Mas aí a gente estendeu até às 18 com a opção do pai que precisa que o filho fique até às 18. 18 se precisar permanecer. Isso. E mesmo assim com coisas legais para fazer. Muito, muito. Para ser uma escola integral, tem que ser uma escola agradável. Difícil, nunca o aluno vai ficar lá o tempo todo dentro de sala de aula ouvindo o professor falar. Então, a Start já nasceu com essa mentalidade disruptiva do aluno ser protagonista e não ser um aluno somente ouvinte. Então, a gente faz muita atividade fora de sala de aula.
dentro da unidade e fora da unidade também. A gente chama isso de Outdoor Education, que é a aula fora da sala de aula. Sim. Trouxemos esse modelo da Nova Zelândia. Aí começamos a pensar uma coisa aqui, uma coisa ali. Bom, mas nós não podemos abrir mão do ângulo, que é o nosso carro-chefe, é o que dá toda a segurança, o embasamento pedagógico e que a família também confia. Sim. Então vamos lançar um ângulo que seja bilíngue, que tenha uma parte do bilíngue, que tenha período integral, mas que tenha muita tecnologia, muita inovação, muito esporte. Humanização. Humanização, que o aluno curta estar lá, que ele tenha prazer em estudar lá e que nós vamos resolver a vida da galera aqui do Dama. E eu tive o prazer de, voltando de São Paulo com o Gustavo Freitas, CEO do Mercadão dos Óculos, nosso amigo, né? E cliente da Start. Cliente da Start. Fundador da Start. É, um dos clientes fundadores, Sim. né? E ele me falou assim, cara, o Lucas está resolvendo muita coisa com robótica. Tá adorando robótica. Tá, assim, foi para esse mundo com uma crença, né, gostando de tecnologia, não tinha despertado isso ainda, e agora o Lucas é o cara que pensa em robótica o tempo todo, tá com ideias legais, e isso se deve ao Start que motivou o cara, né? E hoje a gente vê, né, as reclamações dos pais em relação às escolas convencionais. Pô, Furquinho, não é o problema do meu filho, é que o negócio é chato. O negócio é chato, pô. Você vai para uma escola que foi criada em 1940. Tarcísio, não dá mais, o mundo mudou. Então o cara vai para o Start, ele tá ali com o universo diante dele. Ele tá virando cidadão do planeta. Com certeza. Falando do Lucas, recentemente, todo ano a gente faz semestralmente um projeto com empresas. Então a gente traz problemas reais de empresas reais para dentro da Start, para os alunos resolverem. Olha só. Nas disciplinas de empreendedorismo criativo, public speaking, que é falar em público, né, oratória, tal, enfim. Uma série de habilidades que os alunos vão adquirindo ali na Start e fazem e prestam uma consultoria para as empresas. E no segundo semestre do ano passado foi a vez do Mercadão dos Óculos. Foi de arrepiar, cara. O Gustavo foi lá, eu também estava no dia como jurado, foram 3 equipes, cada uma apresentou várias soluções de melhoria. É inacreditável. Teve um ano atrás, foi a Trans, fizemos um trabalho com a Trans, a Manuela até elogiou muito os alunos. Então, a gente se surpreende a cada dia com a capacidade que esses alunos estão adquirindo tão cedo, com visão empreendedora, um empreendedorismo sustentável, humanizado, lindo. Esses caras entram na faculdade voando. Eles entram voando, eles já têm uma outra visão. E o interessante, a gente sabe disso, né? No processo criativo, tradicionalmente, quando eu não participo do ambiente, eu tenho muito mais condições de contribuir. Às vezes a gente se consome pelo formato do problema, todo mundo pensando igual. Pega uma figura lá de fora, essa figura vem e traz uma contribuição magnífica. É muito comum com certeza acontecer um negócio desse. Mas, Tarcísio, eu queria te perguntar uma coisa. Qual é a diferença de abordagem educacional, né? Porque você conviveu com a escola, essa escola a qual eu me referi. A escola da sala tradicional, do professor, do quadro, né? Para criar esses novos paradigmas do Start, o que vocês trouxeram de abordagem do mundo novo? Quais são as diferenças fundamentais entre um modelo e outro? O modelo tradicional, ele busca muita performance nos vestibulares. Isso. Esse modelo mais disruptivo, alta performance, não é só apenas nos vestibulares, mas na vida, na comunicação. Até porque essa questão do vestibular é um pouco controversa no país, né? Tem já muitas famílias que não estão preocupadas se o filho vai entrar numa universidade pública ou não. Muitos pensam em mandar para fora, em fazer universidades internacionais. E a Start, até pelo bilinguismo e por essa abordagem internacional, ela prepara esse aluno para viver esse mundo. Hoje, dentro do pacote Start,
nós temos convênio com várias universidades internacionais, temos uma empresa que é da nossa sócia da Start, que é a Somos Educação, que é o Daqui para Fora, que é uma empresa que encaminha, cuida dessa ponte para o aluno ir para fora, para mais de 200 países, muitas universidades. Então, são várias situações, Pedro, que eu ficaria aqui horas falando para você. Sim. O conceito educacional de qualidade do nosso grupo, das nossas unidades Anglo para Start, de qualidade, ele é basicamente o mesmo. Sim. Mas as abordagens são um pouco diferentes. Ou seja, o embasamento Anglo está presente, Sim. porque ele é vencedor, Sim. ele é referendado, reconhecido, porém as abordagens vieram todas inovadoras e acrescentando ganhos. Sim, é isso. Que legal, isso. Que coisa maravilhosa. Tarcísio, como é que você consegue pegar quando eu digo você, tua equipe é maravilhosa. Como é que vocês conseguem pegar essa moçada que está tão envolvida com tecnologia, essa moçada que se deixar passa o dia inteiro, né? A gente vê aquelas imagens da casa da avó. Vamos visitar a vovó. A vovó ali no canto olhando e todo mundo olhando para a tela do celular. Como é que a gente estimula a criatividade nessa moçada? É desafiador. Esse teu corpo docente, essa moçada que se envolve diretamente com o aluno, como é que faz para estimular essa criatividade mais integrativa, trazer para participar de atividades? Essa empresarial é fabulosa. Eu não consigo conceber isso num ensino médio. Eu não imagino. Eu quero assistir um dia, se você me permitir. Claro, está convidado. Vou te levar como jurado do próximo. Tô nessa. Certo? Porque eu acho fabuloso isso. Né? Eu gostaria muito de ver. Como é que vocês estão fazendo para estimular a criatividade dessas meninas e desses meninos? Hoje eles têm tanto acesso que a criatividade deles está extremamente aflorada. Então, o nosso trabalho, Pedro, é até maior em canalizar essa criatividade para a direção certa do que estimular a criatividade. Eles já têm muitos estímulos. Por incrível que pareça, a gente, até pela tradição do Anglo, do aula dada, aula estudada, que é uma coisa que fixa no aluno. Lembro. Por exemplo, na Start, nós temos um projeto que chama Estudo Autônomo. O aluno faz tarefa ou estuda a matéria que ele viu de manhã e um pouco da tarde na própria escola, com orientação de professores, de monitores, de pessoas cuidando desse estudo autônomo. E o aluno começa a perceber que tem muitos momentos que ele não precisa de tela. Ele tem que tirar a tela, tirar o celular e estudar de verdade. Porque quando o aluno ouve a aula, quando ele assiste a aula, ele entende o conteúdo. Isso é um conceito básico de neurociência e de neuroeducação. Sim. Ele só aprende de verdade quando ele estuda solitariamente. É verdade. Uma coisa é entender, outra coisa é aprender. Você me chamou a atenção de uma coisa. Eu conheço muitas pessoas que eu acompanhei ao longo da vida que a aula basta. Não precisa levar nada para casa porque está ali tão sintonizado que a aula basta. Sim. Né? E o excesso de aula, Pedro, é prejudicial. prejudicial. O excesso de aula expositiva é prejudicial. O aluno ele só vai entender, mas ele não tem tempo de aprender. Ele tem que ter um tempo solitário no dia, nas 24 horas, antes de dormir, e ele tem que estudar o conteúdo que ele entendeu em sala de aula, ou que pelo menos viu em sala de aula. Você pode falar um pouquinho daquele conceito de aula dada, aula estudada do Anglo, que eu acho... A aula dada, aula estudada é isso aí. Foi criada lá atrás, né, na fundação do Anglo. O Anglo tinha um professor muito famoso, o professor Pierluigi Piazzi. Famosíssimo. O professor Pier, né, que ele tem vários vídeos aí na internet. Ele faleceu há uns 3 anos. Era amicíssimo nosso, cara. Eu vejo o vídeo dele, eu paro tudo que eu tô fazendo. Veio N vezes nas escolas. Parece que eu estou vendo ele aqui. Minha memória é muito clara ainda sobre o Pier. Os ensinamentos dele são fantásticos. Sobre o aula dada, aula estudada, é exatamente esse conceito, Pedro. O aluno vai de manhã,
ele entende o conteúdo que o professor deu uma aula bem dada. À tarde, ele estudando solitariamente, ele vai fixar o conteúdo e uma boa noite de sono está fixado. Então, quer dizer, é quase levar zero atividade para casa. Sim, sim. Ou fazer em casa, se ele não for ficar estudando na escola. Se for uma escola que não é de período integral, ele vai estudar na casa dele. Ele tem que botar, como dizem, né, a bunda na cadeira e a cara no livro e estudar. Verdade. Tem que estudar, não tem conversa fiada, tem que estudar, né? Verdade. O Pierre falava uma coisa que eu gosto muito também, falo muito isso, assim, toda conversa a gente relembra muito isso. Gente, ele falava assim, ó, o aluno não tem que estudar feito um louco, ele tem que estudar feito uma pessoa inteligente, um pouco a cada dia. Não tem que estudar tudo num dia. É criar uma rotina de estudos. Ele tinha sempre uma regrinha, tipo, primeiro ano do ensino médio, você estuda 1 hora sozinho por dia, aquela matéria que você viu de manhã. Precisa ser um martírio. Segunda série, 2 horas. Terceira série, 3 horas e pré-vestibular, 4 horas. Acabou. É paulada, mas é um negócio gradativo. Sim. Não é um sofrimento absurdo, porque isso não leva a nada. É verdade. Olha que interessante isso, né? E quanta história de sucesso nasceu de uma regra como essa. Muito. Você pega o Anglo São Paulo, né, que foi fundado em 1930, vai completar 100 anos. 100 anos. É o maior aprovador dos grandes vestibulares da história do Brasil. Ô Tarcísio, mas aí vocês perceberam que Start era uma ideia poderosa, né? E chegou o momento em que você começou a trafegar teu cérebro pela oportunidade do M&A. Eu queria saber sobre essa virada. Eu acompanhei meio que à distância, mas vi que você criou um movimento importante. Como é que foi essa migração do modelo construído, bem-sucedido, caminhando na direção de uma expansão nacional? Foi assim, né, Pedro? A Somos, que é já a nossa parceira, que é a dona do sistema Anglo, que pertence à Cogna, que é uma empresa listada na Bolsa, é a maior empresa de soluções educacionais da América Latina, sim. É um gigante do segmento, um grande gigante do segmento. E nós já parceiros da Somos, já tínhamos uma relação de amizade, de confiança, o pessoal da Somos me procurou. Falou, olha, Tarcísio, vocês abriram a Start na pandemia e um fato legal foi que a Start inaugurou em 2020. Nós funcionamos 18 dias e fechamos. E ficamos 1 ano fechado. E naquela virada de ano, nós dobramos de tamanho. O pessoal do Anglo pirou. A maioria das escolas, assim? Muita escola acabou. Com a pandemia, vocês dobraram de tamanho. O que aconteceu? É que a gente tinha feito já uma escola altamente tecnológica. Tínhamos vendido para o cliente certo. Isso. Nós posicionamos para o cliente premium. É verdade. Né? Na proximidade ali, no olho do furacão, no olho do de uma sociedade, né? Privilegiada. Muito legal. Então, aí a Somos falou, olha, a gente não tem um produto aqui no nosso portfólio com essas premium. E a gente está entendendo, enxergando que esse é um negócio interessante, um mercado poderoso, e a gente, vamos conversar mais. E começamos a conversar, e eles quiseram se associar a nós. Aí compraram a metade da unidade, são sócios da Start. E aí se responsabilizaram pela expansão. Criamos uma franqueadora, sim, que eles são os majoritários na franqueadora e são responsáveis pela expansão. Okay. Existe uma meta dentro do plano de negócio deles de chegar a 200 unidades. Né? Já são 12? Já são 12. Em 6 meses de expansão, foram feitas 12 vendas. Inaugurou esse ano a Start Alphaville. Né? Alphaville está inaugurada. Está inaugurada. Agora, vamos falar de uma expansão de 12 unidades em 6 meses, porém, vamos dar uma noção para o nosso público aqui de investimento. Fora prédio é um investimento aí na ordem de 3 milhões de reais. Não é uma franquia de uma lanchonete. Sim. Se você contar, se você pensar em um prédio aí de 10 a 15 milhões de reais, então é uma franquia robusta, né? Robusta. Porém,
Alphaville em operação. Em operação, tá um sucesso lá. Maravilha. E quais são as outras? Você consegue se recordar? Blumenau, tem 4 em Santa Catarina. Blumenau, Itapema, Itajaí, Balneário. Se eu não me engano, tá Filé mignon bem de Santa próximo Catarina. de fechar Joinville e Floripa. Tá. E aí fecha Santa Isso. Catarina porque... Maringá, aqui no estado de São Paulo tem Piracicaba, Limeira, São José dos Campos, Taubaté. Ribeirão ainda não? Ribeirão ainda não. Vai ter uma unidade que eu não posso te falar ainda, mas em São Paulo. Opa. Premium, Bacana. super Sim, premium. Imagino. E onde mais? Ou seja, Tarcísio, o conceito Cachoeira do Itapemirim. Espírito nasceu, Santo. né? Nasceu nacionalmente. É isso. Que coisa legal. E o processo de formação dos empreendedores que vão ser os gestores, né, futuramente, ou acionistas do negócio, e do pessoal de gestão local e corpo docente, será todo feito aqui em São José do Rio Preto? Ele é misto, misto. Porque aqui nós nos tornamos a unidade flagship do projeto, Flagship, né? piloto. Nós somos o piloto do projeto. Todo mundo que vem aqui, todo mês vem uma turma aí, Imagina. né? São vários consultores da Somos na rua, prospectando escolas, clientes. Que assim, a Somos, Pedro, só para você ter uma ideia do tamanho da Somos, ela só de unidade Anglo, ela tem 989 unidades. 989 unidades. Com os outros selos, Pitágoras, PH e outros Mackenzie, são 5.500 unidades. Então, como a gente diz, só na pescaria do aquário tem 5.500 unidades. Sim. Entende? Sim. Então, e fora... E para quantos investidores desse segmento o negócio Start passa a ser interessante e relevante? Ou seja, intragrupo, intramuro, Somos, dá para fazer muitos negócios. Sim, né? Muitos negócios. Então, tem vindo todo mês aí 20, 30 mantenedores. Eles ficam um período lá no hotel, normalmente fica no Hyatt, é apresentado toda uma parte estrutural, depois vão numa visita em loco lá na unidade. E a visita? A visita é sensacional, né? Sensacional. Porque eles vão lá conhecer a unidade, se encantam com tudo lá. É muito legal. É muito gratificante pra gente que fez um negócio do zero de maneira tão rápida, né? Criativo, inovador. Né? Inovação pura, é um case de inovação muito relevante. Essa paixão por educação, e a dona Zenaide, ela tem um papel importante de transferir essa paixão pela educação para você? Ah, com certeza, né, Pedro? Ela é vibrante, né? Nossa. Quando eu conheci sua mãe, fiquei encantado. Né? Nossa. Ela veio participar de uma reunião nossa, de um treinamento, ela se destacou. Ela é jovem. Ela tem um espírito, assim... Minha mãe é uma máquina de trabalhar. Incrível, rapaz. Mas me conta, ela passou para você essa paixão? Sempre passa, né, Pedro? Sempre passa, né? Sempre passa. A gente sempre fez uma dupla assim. Minha mãe é do pedagógico, Isso. Ela é professora de português das antigas, aquela exímia, foi diretora de escola pública, supervisora de ensino e tal. Quando nós fundamos o Zeta em Buritama, ela tinha recém-aposentado como diretora, mas aposentou com 49 anos de idade, Isso. muito jovem, né? Moça ainda. E eu tinha, na época, 25 anos, Sim. quando começamos. E depois de um tempo que a Giovana, que é minha esposa, que é a diretora financeira do grupo, atualmente veio trabalhar com a gente. Ela trabalhava antes com o pai dela, num outro comércio e tal, comércio de imóveis, eletrodomésticos, que também foi uma escola para ela, né? Giovana é uma cabeça e uma máquina de trabalhar também, que está do meu lado ali, Ou seja, ajudando a fazer. controladoria e finanças do grupo está com ela. Tá com ela, sensacional. Tá bem guardado, Imagina. bem protegido. Giovana é uma fera. E além de ser esposa, é a mulher mais linda lá de Buritama que eu peguei pra mim, né? Rapaz, então você falou, não, aqui ninguém mexe. É isso aí. Que legal, que legal. E a minha mãe, né, voltando a falar, né, minha mãe
nossa, a máquina de trabalhar, de pensar, até hoje, cara. Minha mãe tá com 75 alegria, anos, né? mas Que alegria. uma vitalidade incrível, Uma cara. alegria, né? Tem que segurar ela, viu? É gostoso estar perto dela. É. É gostoso estar perto dela. Tem que segurar, dona Zenaide, Eu senão sai correndo. eu percebo assim, em todas as tuas publicações em redes sociais, né? Eu vejo que família é um negócio muito importante para você. Muito. Eu percebo assim o quanto você é carinhoso quando se refere à esposa, aos filhos. Você sabe o quanto eu compartilho disso. Eu acho que família vem antes de qualquer outra coisa. Com certeza. Né? E a esposa da gente, às vezes eu tenho 4 filhos, né? Eu falo assim, não se comparem à mamãe, entendeu? Mamãe vem primeiro, né? Vocês que são meus amados filhos vêm depois. Então mamãe é minha prioridade. E eu acho que isso passou para eles. Esse conceito de família como raiz, fundamento, o mais importante da vida. É isso. E eu percebo Parabéns. isso nas tuas publicações. Obrigado. E eu admiro muito, eu gosto Me muito esforço. disso. Você sabe que eu tenho trigêmeos, né? Tenho trigêmeos. Que incrível, estão né? com Que 21 experiência. anos, né? Olha que Gustavo, legal. Guilherme e Ana Beatriz. Sim. E estão aí. Que legal. E algum deles no start? Algum? Por enquanto, não. São empreendedores. O Gustavo faz medicina, quis essa outra carreira. Sim, O Guilherme, sim. a Ana Beatriz faz nutrição. Sim. E o Guilherme começou a fazer administração. Na pandemia ele parou, mas gosta muito de negócio. Tá. Estuda, não academicamente, mas estuda muito sobre mercado, sobre empreendimentos, enfim. Daqui a pouco algum talento aí se aproxima Com desse certeza. desafio. Com certeza. Que bacana, muito legal. Agora, Tarcísio, uma coisa que eu tenho muita curiosidade é que assim, eu percebo, até por já ter convivido na tua rotina, a gestão de unidades de educação ela é trabalhosa, ela não é simples. Por exemplo, eu vejo você se movimentando muito pelas unidades. Você vai para Bauru, você está ali, né? Quer dizer, sempre o olho do dono acompanhando tudo. Me diz uma coisa, como é que você concilia isso com a gestão efetiva das unidades? Quando eu falo em gestão, eu falo finanças, né? Que você tem a valiosa ajuda da tua esposa. Mas assim, como é que você organiza esse olhar sobre todo o sistema que você criou? Você tem reuniões semanais, você constituiu o conselho, você está com função executiva. Como é que você se dividiu para dar conta de tudo isso? Hoje eu faço o papel de CEO do grupo, né? Isso. Em cada unidade, Pedro, nós temos um diretor de unidade. Eu sempre falo para todos que os nossos diretores são diretores / donos da escola. Sim. Então ele tem autonomia para resolver praticamente tudo, né? E eu dou um suporte para esses caras. Eu faço muito mais um papel de conselheiro com eles, de amigo, parceiro ali, incentivo eles. É óbvio que, né, existem algumas correções pela experiência. Olha, vamos por esse caminho, por aquele. A gente se norteia muito no planejamento estratégico. O CSC cuida do orçamento. Então a gente vai tocando dessa forma e dá tudo certo. Temos algumas consultorias que nos ajudam, né? Sim. Temos uma consultoria de gestão, tem uma consultoria pedagógica. Sempre tem alguma coisa para melhorar, né, Pedro? E até, né, às vezes a gente fala assim, puxa vida, mas eu tenho quase 700 pessoas no time, ainda eu preciso de consultoria e como preciso. É verdade. E como preciso, sempre preciso. Já usei a consultoria do Pedro, sim. Que foi fantástico para a gente fazer um trabalho de venda. Remuneração, né, profissional, em formas de atendimento com foco em desenvolver Pedro, daquela época a gente só evoluiu com o departamento comercial, por exemplo. Hoje a gente tem um comercial, tem tem unidade, tem até 3 comerciais fixos em cada unidade. Nós temos um gerente comercial que faz tudo isso. É esse cara que é o meu liderado, eu vou nele e ele faz, né, toda a gestão do time. E temos também um call center interno, né? Tenho 2 posições, às vezes 3 de call center, sim, que pega os leads que são gerados pelo marketing, que também tem um gerente de marketing. Temos também um gerente de projetos. Que show. Então, assim, a gente se esforça muito para ficar tudo redondo, Pedro. E um dos grandes objetivos meu, particularmente, é que a escola não dependa de mim. A escola não pode depender do Tarcísio. Não pode depender de você. Não pode, cara. Ela tem que rodar sem o Tarcísio.
Eu fui convidado para uma atividade, você me chamou para dar uma palestra para os teus alunos, eu fiquei encantado com o nível das perguntas, né? Foi muito legal. Tem uma atividade de vocês, né, que convida empresários, consultores. Feira de profissões. Feira de profissões. Foi na feira de profissões. E aí eu te falei, Tarcísio, eu quero levar minha filha. Levei minha filha, meu genro, né? Eles foram para San Diego recentemente, eles são da área da gastronomia, mas se encantaram com a escola. E eu lembro que as professoras, elas conheciam os alunos todos pelo nome, né? Isso me chama muito a atenção, porque, mas devia ser obrigação, mas é difícil, é difícil. Como conciliar os desafios do crescimento com a humanização? Ali não tem um número, ali tem um aluno, né? Ali isso. tem alguém que tem um pai, que tem uma mãe. E eu vi que tinha todo um ambiente de intimidade. Como promover isso, Tarcísio? Tem tanta empresa precisando de humanização. Hoje ainda falei com um grande especialista sobre felicidade. É um tema que a gente gosta muito de tratar na escola, porque na verdade, no limite, o pai coloca um filho na escola para esse cara se dar bem na vida, mas esse cara tem que ser feliz, cara. No limite do limite, na última linha, todo mundo luta para ser feliz. É verdade. É ou não é? É verdade. É tudo Não é que isso? a gente quer. A orientação profissional que a gente faz na escola, com vestibulando, tudo, é tudo em cima da felicidade, Pedro. Não é na carreira que dá tanto de dinheiro, não é. ou isso ou aquilo, porque toda a carreira do bem-sucedido, ela é bacana, você vai viver bem daquilo. Mas não significa necessariamente que vai ser feliz. É isso. É. Agora, se você for feliz, cara, Aí a vida se completa. a vida é diferente do cara feliz. Então, o colaborador tem que ser feliz. A gente fala muito isso na escola, vive muito essa realidade. A gente até está implantando, nem vou te contar o projeto, porque não está todo implantado ainda, implementado, mas nós estamos implementando um projeto nas nossas unidades de felicidade. Sim. Que começa com o nosso time e depois vai para o aluno e vai para as famílias. Porque, cara, no limite das coisas, a gente tem que ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, cara. Você me lembrou uma coisa. Eu passei 2 anos intensamente convivendo com a Luísa Helena, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito e aprendi muito com ela. E ela dizia que o triângulo mágico para a empresa é cliente feliz, colaborador feliz e lucro, resultado. O negócio que tem o cliente feliz e o colaborador não está feliz, ele vai ao longo do tempo sofrer consequências. Quando tem muito lucro e o colaborador está feliz, mas o cliente está infeliz, ele vai sofrer consequências. Então, equilibrando esses 3 pontos, a gente tem... Como diz um amigo meu que trabalha com isso, ele fala, Tarcísio, por incrível que pareça, às vezes as pessoas não querem ligar uma coisa com a outra, mas felicidade traz lucro para a empresa. Claro que traz, claro que traz. Felicidade coletiva, né? Hoje tem muita consultoria de felicidade corporativa. Muito maravilhoso esse trabalho. FIB, né? Felicidade interna bruta, eu já vi esse conceito. Gente que está fazendo consultoria para plantar felicidade no ambiente corporativo. Estimular isso, é muito legal. Isso aí, hoje em dia, as empresas precisam muito e precisam muito de lucro. Lucro saudável, né? No nosso segmento, Pedro, vou te passar um dado aqui. Recentemente, o ano passado, teve uma grande consultoria de São Paulo que fez uma pesquisa com 1.000 escolas no Brasil todo. Olha dos resultados da pesquisa. Das 1.900 escolas não têm lucro. Olha que loucura. A grande maioria sobrevive porque sonega. E uma outra parcela não sabe nem por que está viva. Que é isso? Que loucura, que insanidade. Que é isso? Olha isso. Um grande perigo, até para professores. Claro. Eu sou muito aberto ali com professores e tal, explico essas coisas de gestão, faço questão. Às vezes eu vou na sala dos professores, bato papo, às vezes até numa conversa informal, explico muito o negócio escola para eles, porque é muito importante tudo rodar bem, ter compliance, ter governança, ter lucro, porque isso é a saúde
da escola, obviamente, é a saúde do trabalho dele, é a saúde, é a garantia de entrega de serviço de qualidade para o aluno, é tudo. É tudo. Tem esse mito, né? Esse mito é em todos os negócios. Não existe nada que é bom e barato. Não existe, né? Não existe. Bom e barato é o cara que finge que paga e a escola finge que entrega. Aquele negócio, cara, é pagar 2 vezes, né? É isso. Né? Então eu gosto muito de trabalhar firme, com o pé no chão, olhando para frente, fazendo tudo dentro do compliance, até porque passamos por um M&A, eu vi o tanto que foi importante, a gente tá tudo certinho, cara. Quem não tá certo não passa por M&A nenhum. É isso. A verdade é essa. O M&A é um grande prêmio para o empresário também. É um reconhecimento. Quando você começa a pensar em M&A, você fala assim, olha, eu tenho 52 anos de idade. Quantos M&As que eu já vi acontecer, bem-sucedidos, M&As bons, aqui na nossa região? Cara, conta na mão. Sobra dedo se bobear. Entende? Sobra dedo. Com certeza. É ou não é? Então assim, é uma recompensa, né? Por uma vida de seriedade, por conduzir as coisas. Eu estou muito feliz que Rio Preto está começando a respirar esse mundo. Ontem, por exemplo, teve um grande evento na CIRP sobre M&A. Que bom. Uma palestra com 2 palestrantes que entendem do assunto. Recentemente teve no LEAD. Eu até tive a oportunidade um dia no LEAD Futuro, junto com o Diego, um grande amigo também. Depois eu quero te apresentar, um menino especialista em M&A. Falando desse tema, muito legal, muito legal. Abre uma janela de esperança. Sim, não tenha dúvida. Né? E me diz uma coisa que assim, também é uma grande curiosidade. O engajamento, no modelo Start, por exemplo, o engajamento dos pais, né? Eu percebo, você deu um exemplo agora há pouco, que levar pais empresários para fazer atividades, né? Sim. Como engajar os pais? Eles têm importância no processo de formação do aluno? A escola consegue fazer esse engajamento? Eles têm muita importância, né, Pedro? A escola que consegue, cara, ela ganha muito com isso. A gente luta muito para isso. A Start tem conseguido um engajamento muito grande das famílias. Hoje nós temos um profissional na escola que cuida de jornada do cliente. Sim. Né? É muito interessante a jornada do cliente. Tem cliente que fica, às vezes, numa escola ou numa empresa, consumindo um serviço por um ano. Chega no final do ano, ele não conseguiu enxergar todas as potências que ele poderia utilizar lá. Mas cabe também a quem presta o serviço desvendar isso, tirar a venda dos olhos do cliente e mostrar a jornada, viu? Sabe isso aqui, ó, tal, como se fosse num restaurante. Claro. Sabe a nossa carne? Não é uma carne qualquer, é uma carne diferenciada, a gente compra nesse lugar e tal, tem esse tratamento aqui. Então você vai desvendando e mostrando todas as suas potências. Aí o cara vai se orgulhando, se engajando, se envolvendo e ficando seguro, porque de verdade todo mundo quer comprar num local e ficar seguro que fez uma boa compra. Olha, tô no lugar certo, tô na escola certa. Além dessa questão de olhar para um horizonte de 10 anos e imaginar 200 escolas, que eu sei que vocês vão chegar, o que você imagina na próxima década, nessa década aqui, ó, vamos falar de 24 a 34, o que vai ser Start? O sonho grande. A Start vai abrir uma nova unidade aqui em Rio Preto, né? Lá na Zona Sul. Eu tô sabendo. Atender aquela clientela também ali da Zona Sul. Que também ficou distante do centro, né? Sim. Interessantíssimo. Achei muito legal, uma grande sacada. É a ideia da resolutividade. Start vai se espalhar por muitas cidades. Existe um mapeamento da empresa que formatou a Start, foi a Xerto. Você conhece, né? Do Marcelo. Uma empresa bem... tem expertise em fazer isso, tudo. E ela mapeou 300 cidades, né? Tá. Com potencial bacana. Cidade aí em torno de 200 mil habitantes para cima. E algumas cidades até com menos. Tem uma cidade que foi vendida, a franquia até esqueci, chama...
alguma coisa Magalhães, lá na Bahia. Ah, sim, é Luiz Eduardo Luiz Magalhães, Eduardo Magalhães. que em homenagem ao filho do Antônio Carlos, né, Fiquei Magalhães. impressionadíssimo quando eu vi os números daquela cidade. Tem 100 mil habitantes, mas é um oásis, né, assim, do mundo agro. É né? o centro do chamado Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, né, Piauí e Bahia, onde o agronegócio está explodindo. Então ela tem 100 mil habitantes, mas ela tem uma renda per capita altíssima. Quem mora ali é empresário do agro e tem demanda. Ali vai ser um sucesso. Então essa cidade ela não estava a princípio mapeada, mas quando chegou a proposta, foi feita uma análise e foi aprovado bem rápido, porque o potencial da cidade gigantesco. Do consumidor de alta renda é muito grande. Eu tenho um amigo que fala um negócio muito interessante, falou, a Start é a escola, é o caro que sai barato. Olha o jeito que ele fala. Óbvio. Mas é uma realidade. Assim, o cara vai na Start, ele paga um ticket médio hoje de R$4.000. Isso. Só que é o período integral. Se ele vem em qualquer escola de qualidade da cidade, ele vai pagar aí R$2.000 em meio período. Mas depois vai ensinar tecnologia fora de lá. Tecnologia, inglês, esporte, acompanhamento pedagógico, uma série de... Faz a conta. Já deu os outros 2.000. E o tempo do pai ou da mãe, o combustível, o risco, o cansaço e tal. Cara, essa escola passa de 10 mil. Evitar uma BR-153 todo dia. É isso. Isso é ouro. É isso. Quanto vale isso? É isso. Né? Então é o... Segurança. Como esse meu amigo fala, é o caro que sai barato. Caro que sai barato. É verdade. Tarcísio, a gente tem aqui no podcast um momento que é o fazer o quê? Momento fazer o quê? Porque é o nome do podcast, né? Certo. Esse nosso podcast, ele é dedicado aos fazedores, a pessoas como você. Todo cara que eu trago aqui, ele tem duas características. Ou ele fez algo muito importante, ou ele ajuda a fazer. Ele é consultor, ele entende de marketing digital, ele oferece suporte para pessoas como você, que são os grandes fazedores. Essa é a ideia. Eu não trago ninguém daqui fora essas características. Eu conservo isso como um compromisso do podcast. E tem um momento aqui, fazer o quê? Que é o seguinte, olha só. Eu estou diante de um cara que começou com um capital de R$1.000 você, R$1.000 sua mãe. Você construiu um complexo da educação, você tem unidades educacionais, 4.500 alunos e você se tornou o criador e o sócio de uma franqueadora que vai expandir o modelo Start pelo Brasil todo. A questão aqui é a seguinte: como isso foi possível? Quais são os atributos que você considera essenciais para o jovem empreendedor que quer fazer alguma coisa? Quais são os pontos que não dá para errar? Aqueles pontos que precisam ser levados a sério. Primeiro, Pedro, primeiro ponto, cara, eu não poderia jamais esquecer e deixar de falar que é Deus. Sim. É ser uma pessoa de fé, que acredita, porque fé é acreditar em algo que você não vê. E empreender é ter fé. Né? Porque você tem uma ideia... Mas você não está vendo nada. Você não está vendo nada ali na frente. Então, você tem que ter muita fé. E ter fé em Deus. Ter fé em Deus, acreditar em você mesmo, ter muita crença no seu próprio potencial. Eu acredito também que você tem que ouvir muito, se aproximar de pessoas que fizeram, olhar cases de sucesso, estudar. Estudar não é necessariamente na faculdade ou no curso de pós-graduação. Estudar, às vezes você estuda sozinho. Sim. Tem gente que é autodidata, pega livro e transforma a vida. É verdade. Não é? Vai participar de um evento, vai assistir uma palestra, vai no lead, vai... É isso. Vai aprender, ter a humildade de aprender. Falando em lead, aquilo que a gente falou agora há pouco, network, isso é maravilhoso. Os negócios brotam a partir do network bom, né? Não é do networking nocivo, Sim. É o bom. Porque as coisas mudaram, né? Antigamente, há um tempo atrás, né? Acho que já faz um bom tempo isso. O network era só no happy hour, no bar. Hoje não é mais assim. Verdade. Você vai tomar um café, você tem amigos, você sai com amigos, de família, em casais. E você valoriza muito isso. Você tem
um network ativo. Sim, Você está tenho. sempre fazendo. Tenho. Você se relaciona muito bem com outros empresários, você é um cara que não tem preguiça de frequentar um evento. Eu acompanho os teus movimentos. Preciso ir. Segunda-feira, agora, 9 da manhã, estarei em São Paulo, num evento da Link, chama Link Day. Link é uma universidade que o Álvaro Chocair, um cara, uma mente brilhante, até o Abílio Diniz era um dos professores lá da Link. É uma faculdade super disruptiva em São Paulo, vai ter um evento no período da manhã, eles me convidaram, cara, tô lá. Segunda-feira, 9 da manhã, estaremos lá. Olha isso. Eu, o diretor da Start e o coordenador. Vamos lá conhecer o projeto. Projeto de empreendedorismo na veia para o aluno. Então, tem que buscar, tem que ser curioso. Tem que ser muito curioso, tem que olhar, sabe? E a curiosidade é um dos valores da Start, né? Muito. Tá promovendo a curiosidade. Muito. Tem que ser curioso, tem que olhar. Ah, mas eu vou olhar para quê? Cara, olha. Paga alguma coisa olhar. O bom ainda é que não paga nada olhar. É verdade. É ou não é? Um bom uso da tecnologia. Bom uso da tecnologia. Olha, a tecnologia é aliadíssima. Hoje estamos não estamos nem começando, já estamos dentro da inteligência artificial. Quem não usar isso na vida, no trabalho, cara, você tem dúvida que vai ficar para trás? Vai ficar para trás. Entende? Então, não pode ignorar nada, tem que ter a cabeça muito aberta, cabeça tranquila, em paz. E como ser humano também, você tem que se cuidar, tem que cuidar da vida, cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar da sua vida espiritual, família. Você está jogando uma bolinha ainda? Cara, eu só vou parar de que eu morrer. Continua fazendo seus gols. De vez em quando faço. Que legal. Cara, que coisa maravilhosa. Pessoal, e vocês ouviram o Tarcísio falar em tecnologia. E por falar em tecnologia, eu sempre lembro do nosso patrocinador, que é a CIA Técnica. Que empresa sensacional. Se você pensa em transformação digital, você precisa pensar em ter um parceiro da qualificação da CIA Técnica by Gubolin Company, uma empresa espetacular que tem raízes em Rio Preto, mas hoje tem escritório no Canadá, que está olhando o mundo, que está a 500 quilômetros em linha reta de Nova York. Os caras são inacreditáveis, fazem projetos maravilhosos, magníficos de transformação digital. Pode chamá-los que você vai ter parceiros à altura do teu empreendimento. Tarcísio, eu tô tão feliz de te receber aqui, cara. Eu também. Toda vez que eu me encontro com você é uma aula, né? Imagina. Eu curto, eu gosto. Por quê? Porque eu vejo o teu propósito. Você é um cara leve, você é um cara que é gostoso conversar com você, porque você não tem aquela visão de negócios obsessiva, aquela coisa assim do empresário que, é empresário 24 horas. Não, você tem vida, você tem esporte, você tem o futebol, você tem a mãe. Você é esse cara múltiplo que eu admiro, gosto e estou muito feliz de te receber. Agradeço, o teu tempo é escasso, né? E saiba que nós estamos aqui sempre abertos a divulgar tudo que você faz de bom, as tuas iniciativas que são sempre vencedoras. Muito obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe cada vez mais. Amém. Torço muito pelo teu sucesso. Obrigado, Vibro Pedro. pelas tuas conquistas, Obrigado. pelas conquistas da Giovana, que é essa parceiraça que está sempre do teu lado. Sempre, sempre. E pode contar com o Furquinha aqui, Você sabe sempre que na primeira fila te aplaudindo. Se não fosse a Giovana, cara, acho que nada aconteceria, porque ela é muito equilibrada, ela é muito firme, né? Às vezes o Tarcísio... eu sou sonhador, né? Alguém tem que sonhar e alguém tem que pisar no freio de vez em quando. Então a minha relação com a Giovana é muito assim, né? É óbvio que a gente faz tudo com equilíbrio, mas Giovana realmente é uma incrível. Estar do lado dela, para mim, é maravilhoso. Eu tô num casamento aí maravilhoso, né? 35, chegando nos 35 anos. E assim, eu olho para minha esposa, que é a Etel, e eu vejo nela a pedra fundamental da casa. Os filhos estão todos pendurados emocionalmente ali, tem a mãe para se socorrer, para conversar, para ouvir, eu tenho o mesmo relacionamento com ela.
ela faz parte do meu equilíbrio. Então, tudo gravita em torno da mulher. A mulher é essa coisa maravilhosa que a gente sabe, que agora está ganhando cada vez mais projeção. Eu estou vendo nas diretorias, as coisas estão mudando tão rapidamente, né? As mulheres ocupando papel de liderança, né? Você lembra daquela campanha carro a álcool, você ainda vai ter um? Lembra? Você não é tão velho, mas essa campanha foi muito famosa quando o carro a álcool foi lançado no Brasil. Eu tenho uma outra frase agora na cabeça. Mulher, você ainda vai trabalhar para uma. Tarcísio, boa. Obrigado. Eu que tenho agradeço. certeza que meu público aqui vai te adorar, né? Quem não te conhece, que é pouca gente, mas aqueles que assistiram o podcast tiveram uma aula. Muito isso, obrigado, imagina. que Deus te abençoe cada Sempre vez à disposição. mais. Um tchau para vocês, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, Tarcísio. Obrigado. E olha, lembrem-se, hein? Quarta-feira a gente lança no YouTube, quinta-feira de manhã tá no Spotify. Eu peço a você que curta, que compartilhe, que ative o sininho, que dê um joinha. Tem alguns episódios nossos que já chegaram a 4.500, 5.000 visualizações de um público qualificado. Não é qualquer um que se interessa por empreendedorismo. É isso. Então, graças a Deus, o podcast cada dia cresce mais com a ajuda de vocês. Um forte abraço, pessoal. Beijão para todos e até semana que vem. Tchau, tchau.